Um bom dia, uma boa sexta-feira, bom trabalho para quem está trabalhando, para quem está em casa, um bom dia e que Deus abençoe essa sexta-feira, que Deus nos proteja, né? E eu vou soltar o sonho da vinda do Senhor, né? E vou soltar, porque o sonho da vinda do Senhor, o Senhor vai vir sobre a casa dele, sobre o tempo católico e sobre o tempo evangélico. E ele vai o quê? Tirar do meio da igreja os que causam escândalos, que cometem iniquidade. Vai tanto para o tempo católico como vai para o tempo evangélico. Só vocês meditar nessas duas passagens que eu vou soltar para vocês, né? Ó. Primeiro eu vou começar soltando logo porque eu vou soltar o sonho do arrebatamento. Eu vou ter que confirmar antes de eu soltar o sonho. Jeremias 23 e o versículo 28. Aquele que tem um sonho, conte o sonho. É o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Entreguei o versículo, né, referente aos meus sonhos. Agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E eu olhando para Jesus, eu vi assim a lateralzinha do rostinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até embaixo, não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei a vista de Cristo, né, eu olhei para o lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, que eu olhei para a terra, eu já não estava dentro da minha casa, eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura, né? Que é uma fenda, né? Uma catrera aberta no meio da rua. Então, e lá no início, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Na hora que eu olho para o cemitério, eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro de Cristo nas nuvens. Aí eu me acordei. O que eu vou chegar a detalhar para vocês. Nesse sonho que eu tive, né, do arrebatamento, nesse sonho, eu vi, eu prestei atenção que o meu filho, ele não estava ciente do que nada que estava acontecendo naquele momento, entendeu? Por quê? Porque o arrebatamento vai ser um sumiço de pessoas, as pessoas não vão perceber, porque as pessoas estão sumindo, entendeu? Depois do acontecimento que vão dar a definição do dia do Senhor, entendeu? Porque vai começar a espalhar que as pessoas sumiram, vai começar a acontecer o quê? Essas coisas que estão escritas, relatadas nas Santas Escrituras, né? Bora logo pra cá, ó. Ele vai vir sobre o quê? Sobre os dois templos, o tempo católico e o tempo evangélico, vocês se preparem. Ó, hoje de manhã eu me acordei já com esses pensamentos, né? Eu disse, eu vou fazer, certo? Só manda eu obedecer, ó. Pra você ver o que é que ele me manda numa pequena frase, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele mandou ficar calado ou ele mandou falar com o tempo católico e o tempo evangélico? Ele mandou falar com todos os dois, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre quem? Sobre o tempo católico, sobre o tempo evangélico. Ele vai vir sobre o quê? Sobre os dois tempos. Ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, o povo católico, a gente sabe que ele fez o quê? Ele quebraram uma aliança que eles tinham com Deus. O povo católico tinha uma aliança com Deus. Foi o que eles fizeram? Eles quebraram, começaram a ter o quê? Idolatria. Então, a mensagem está sendo entregue, né? E o que se rebelaram contra a minha lei? É o quê? O tempo evangélico, ele está corrompido com vaidade. O tempo evangélico, ele se corrompeu com a vaidade. A vaidade do meio do mundo trouxe todo para a casa do nosso Pai, o templo dele, né? Aí o que as pessoas estão fazendo? Estão causando escândalo. Vou continuar lendo no versículo aqui, ó, para poder sair daqui para ir para outro canto, ó. Eles fizeram rei, mas não por mim. Então, colocaram o quê? Colocaram Papa, né? Papa lá, mas não pediram o quê? A autorização dele, né? Do nosso Deus, né? Que está no céu. Construíram o príncipe, mas eu não subi. Então, ainda tramaram nas costas dele, né? Continuando. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Não foi verdade? Não aconteceu isso? Não aconteceu no tempo católico? Foi, mas aconteceu. Eles não fizeram ídolo para eles adorarem? Porra, então.
Ó, e para ser destruído por causa das coisas que eles fizeram, entendeu? Presta atenção, a palavra de Deus está sendo entregue. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra ele. Deus está irado contra o quê? Contra o templo católico, contra o templo evangélico. Por quê? O templo católico está corrompido com idolatria. Mesmo o padre querendo tirar, as ovelhas já não aceitam, entendeu? Então, e o que? E o povo evangélico? Bora ver? Estão causando escândalos. Que causam escândalo vão arcar com as consequências. Osés, o que? Osés 1, Osés 4, Osés 5. Li pra vocês, só não terminei, né? O que é importante é só o que Deus quer falar com vocês. É a minha parte que eu tô fazendo, porque Deus é maravilhoso, né? Agora, bora para as pessoas que causam escândalo com a palavra de Deus. Soltei o sangue, agora eu vou soltar. O templo da casa de Deus tá o quê? Eu soltei o sangue do arrebatamento. Eu vou confirmar o quê? Em 2 versículos, ó. Vou confirmar até em mais, ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Apocalipse 7 é confirmado, esse versículo que eu tô lendo para você, da vinda do Senhor. É confirmado, as mesmas coisas que tem escrito em Mateus 24, tem nele também. Em Apocalipse 7, o versículo 12. Fala que o sol vai escurecer. Continuando, ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A respeito do que? Do sonho que eu soltei para vocês. Vocês vão ver Cristo em cima das nuvens, igualmente eu vi. O dia do arrebatamento, o dia da vinda dele, entendeu? Ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, os anjos vêm para a terra, vão colher as pessoas, né? E vão se reunir o quê? Tudo nos ares, com o nosso Messias, né? Então, a mensagem de Deus foi entregue para vocês. Agora, bora para o quê? As pessoas que causam escândalo, cometem iniquidade. Então, nesse dia vai ser doloroso para essas pessoas. Vai ser doloroso, não vai ser triste. Porque vai pegar uma sentença para todo sempre. Por isso que eu vou soltar um pequeno versículo para vocês. Cristo vai chamar o quê? Vocês ao arrependimento. Igualmente eu falo, do mesmo jeito eu chamo vocês. Arrependei. O Messias já está vindo pela 2ª vez. Por isso que o título dos meus vídeos é o quê? Arrependei vós. Porque o Messias já está vindo pela 2ª vez. Arrependeis o quê? Arrependei ímpio. Arrependeis o quê? Povo católico. Arrependeis o quê? O povo evangélico. Todos nós precisamos de arrependimento, entendeu? Alguém tem raiva da gente, não consigo perdoar. Precisamos de arrependimento, entendeu? As coisas do mundo, Deus adverte nós, nas Santas Escrituras, as pessoas ficam com raiva. Precisamos nós de arrependimento, todos nós, entendeu? Continuando. Vocês me perdoem porque muitas vezes eu forço para poder falar que meus narizes estão entupidos. Entendeu? Mas dá certo. Ó. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. É Mateus 4, o versículo 16. Não, o versículo 10. Eu vou ler os dois, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. A luz que vocês vão ver no céu vai ser o Messias, a luz. E para os que estão assentados, e para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, é o que? Nós estamos o que? Na região da sombra da morte. Após o Messias vir, vai se concretizar muitas coisas que está escrito na Bíblia. Ó, ele é o que? Ele é a nossa luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse versículo 4 cabe para todos nós, entendeu? Sem arrependimento é impossível nós herdar o reino do céu, né? Cheguei. Ó, agora eu vou... Deixa eu ver para onde é que eu vou mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, glória a Deus. Deixa eu soltar aqui, ó.
Olha a vinda do Senhor, como é que ela vai ser, do jeito que está escrita, ó. É Lucas o quê? Lucas 17, o versículo 26, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, no dia da vinda do Senhor vai ser igual no tempo de Noé. Por quê? Porque a gente está pregando a palavra de Deus, chamando o ímpio ao arrependimento, chamando o católico que se volte para Deus, chamando o evangélico que corrige os seus caminhos perante o teu Salvador, porque ele está vindo nos buscar. Para que nós não sejam o quê? As 5 virgens que vai ser deixada para trás, entendeu? As 5 virgens vai ser o quê? Do tempo evangélico, vocês acordem. 5 virgens do tempo evangélico vão ser deixadas para trás, entendeu? Então, vigília, a palavra de Deus está sendo entregue, glória a Deus. Agora, bora para outro canto, né? Deixa eu ver onde é que nós vamos agora. Vou confirmar mais uma vez esse sonho que eu soltei para vocês do arrebatamento, por causa da incredulidade do ser humano, né? Ó. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhei para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, ó, as coisas estão acontecendo. Começai a olhar para o reino do céu, porque o que a nossa redenção, ela está às portas, entendeu? Glória a Deus. A nossa redenção, ela está às portas. Vou confirmar mais uma vez esse versículo com vocês, estou me arrepiando. Ó, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Glória a Deus, né? Vocês viram que nós narramos, né? Então, vou ler só mais outro versículo, né? Ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido digno de estar de evitar, ó, evitar, pois, ó, vou repetir de novo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, quando Cristo aparecer em cima das nuvens, nós temos que estar o quê? Em pé perante a Ele, não de joelhos. Se nós se ajoelhar, pode ter certeza, nem da terra nós sairemos. Se sair, raçar para pagar um preço, né? Que ninguém quer, né? Então, mas bora lá, né? 21 não, é 21, li o versículo que 36 para vocês, que nós estejam o quê? Vigiando e preparado para o quê? Para receber o nosso Salvador, receber o quê? Receber o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, né? Pronto, agora eu vou para outra parte falar o quê? Que nesse dia vão ser colhidos o quê? Vão ser colhidos o quê? Olha, no dia do acontecimento da vinda do Senhor vai ser 3 acontecimentos num. Primeiro vai ser os redimidos ser tirados da face da terra. Segundo, primeiro vai ser os redimidos, né? Como eu falei pra vocês. Primeiro vai ser o que? Aquele povo que vai ser retirado da terra. Segundo vai ser o que? O joio que vai ser colhido para ser queimado. Vigia a tua vida. Vai ser colhido para ser queimado, o joio. E o segundo, as 5 virgens que vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Porque escutou a palavra de Deus, viu que estava escrito e viu que estava cometendo, mas endureceu o coração perante o seu Salvador, entendeu? Endureceu o coração, eu não vou fazer, entendeu? Aí o que? Elas vão ficar para trás para pagar um alto preço, para ter a salvação da alma delas por morte. Por morte. Muitas pessoas ignoram o que está acontecendo nos países por fora, mas isso vai acontecer no mundo inteiro, entendeu? Principalmente com essas o que vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Porque vocês não deram ouvido o que estava escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, essas pessoas, tem pessoas o que que causa escândalo com a palavra de Deus. Eu tô dentro da casa de Deus, mas eu tô igualmente, eu tava no meio do mundo. O que é que eu tô de diferente do mundo? Por quê? Só porque eu tô louvando
porque eu tô na casa de Deus, louvando Ele, cultuando Ele, porque eu aceitei o sacrifício dele. Me diz qual são a diferença se eu tiver igualmente eu tava antes no mundo. Não, mas tu não tá tendo diferença nenhuma, porque tu aceitou Jesus, só que tu não se converteu. Pois então, por isso que eu digo, causa escândalo. Se eu tivesse desse jeito, eu tava o quê? Causando escândalo com a palavra dele, pisando por cima das o quê? Eu tava pisando por cima dos artes dele, dos ensinamentos dele, entendeu? Nem todos que me dizem que estão dentro da casa de Deus, que estão louvando a Deus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, entendeu? Eis aí o que vai acontecer, né? Que tá próximo, né? Ó. Versículo 40, o 41, o 42 e o 43, porque eu vou ler 4 versículos, porque vai falar dos redimidos, entendeu? Aquelas pessoas que permaneceram firmes até o final, entendeu? Que deixou o quê? As coisas do maligno para trás. Rebola tudo lá na cruz do Calvário. Quer dizer, rebola lá pro abismo. É teu inimigo. É teu, tu quer me tirar, tu quer que eu faça eu perder a minha salvação. Vou rebolar tudo pra ti novamente. Fica, porque tudo te pertence. Não pertence ao Deus de Israel, né? Então, só. 40. Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Na consumação deste mundo vai acontecer, que eu vou acabar de ler para vocês. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo e comete iniquidade. Então, cometeu escândalo, vai pagar um alto preço, vai ser lançado na fornalha de fogo. Causou iniquidade, como o templo católico, que ele faz o que? Ele comete iniquidade, porque eles adoram outros deuses. E Deus só diz que é para adorar um Deus que existe sobre o céu e sobre toda a face da terra. Só existe um Deus. Então, o templo católico com idolatria, o templo evangélico com a vaidade toda dentro da casa do nosso Pai. Sem dizer a desobediência, entendeu? Porque nas Santas Escrituras diz que nós não podemos o quê? Nós não podemos vender nada dentro do templo do nosso Pai. Não vendeu dentro não, mas vendeu na frente, ainda é pior, né? Porque a gente vê aquela passagem de Cristo, pegou um açoite e tirou aqueles que estavam ali nas portas do templo. Por que são diferentes hoje em dia? Não é diferente não. Se ele estivesse aqui no nosso meio, ele ainda fazia era pior. Por causa de quê? Por causa da teimosia do ser humano perante a ele, né? Então, continuando. E lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Um canto desse é bom para o joelho ser colhido e ser colocado no canto desse. Joelho, por que joelho? Porque são desobedientes. Os filhos de Deus são obedientes. Sim, Deus falou sim, Pai, com certeza. Entendeu? Quando a gente tem um filho que o filho teima com a gente, do mesmo jeito existem os filhos do que rebeldes para com Deus, entendeu? Porque nas Santas Escrituras, na Santas Escrituras tem dizendo, eu não posso me trajar com roupa de homem. Vou soltar esse versículo para vocês. Aqui tem dizendo que eu não posso me trajar com roupa de homem. E eu me trajo com roupa de homem. Eu estou desobedecendo o quê? Ao Deus das Santas Escrituras, entendeu? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Entreguei a mensagem para vocês. Agora, bora lá para me confirmar a vocês sobre o que eu tô falando sobre os shorts. Pronto, já tá aqui, glória a Deus. Deixa eu ver se pronto, já tá aqui também, glória a Deus. Primeiro, tu vai ler aonde que tem proibido a mulher vestir calça, roupa de homem. Então, eu vou ler aqui Deuteronômio 22 e o versículo 5 para vocês. Isso aqui como é o nome? Abominação. Abominação é ao Senhor teu Deus. A pessoa se traja com roupa de homem, entendeu? E nem o homem traja com roupa de mulher. Não haverá traje de homem. Começa no versículo do início, Não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem traje de mulher. Vocês viram aí? Ele falou dos dois, entendeu? Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. Fez, é abominação a Deus. A mensagem foi entregue, né? Outra coisa sobre essas outras coisas aqui, né?
sobre as pessoas estar conforme a vontade delas, né? Eu leio o livro de Jó para vocês falando da vaidade. As pessoas que gostam de usar vaidade, elas vão herdar a vaidade. A vaidade não é o reino do céu. A vaidade não é o reino do céu. Vaidade, lá tem aquelas pessoas que herdam a vaidade, vão herdar a vaidade. Lá não está dizendo as pessoas que herdam, que gostam de se que tem vaidade. Eles não estão dizendo que elas vão herdar o reino do céu, não. Estão dizendo, naquele versículo fala que aquelas pessoas que é vaidoso vão herdar a própria vaidade delas, entendeu? Não está dizendo que as pessoas que é vaidoso vão herdar o reino do céu, não. Para que vocês compreendam o versículo, entendeu? Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, preste atenção. Isso aqui é vaidade, ó. Depois Jeiel é o que? É o profeta do Senhor. Depois Jeiel veio a Jerel é uma cidade que Jezabel morava. Depois Jeiel, que é o profeta, veio a Jerel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Vocês prestam atenção? Que, ó, ela se pintou para ver o profeta. Muitas pessoas o que? Se pintam dentro da casa de Deus para comparecer perante a face do nosso Deus, entendeu? Pinta os olhos, pinta o rosto para comparecer perante o quê? Perante o Deus de Israel. Muitas pessoas o que? Não perguntam se o que? Se ele se agrada dessas atitudes delas, entendeu? Mas tá entregue a mensagem, né? Agora eu vou para a parte de quê? De Jó. Para vocês verem como tem escrito. Ó, não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo. Ele já pediu para não confiar na vaidade. Não confia na vaidade. Porque a vaidade será a sua recompensa. A vaidade vai ser o quê? A recompensa daquelas pessoas que são o quê? Que tem vaidade. Aqui Deus não está dizendo de maneira nenhuma, de modo nenhum, que vocês vão herdar o reino do céu. Essas pessoas que contêm vaidade, entendeu? Vocês têm que o quê? Principalmente que estão dentro da casa de Deus, estão causando escândalo, entendeu? A mensagem do Senhor está sendo entregue, né? Ó. Todo o inimigo, ele não vai aparecer do jeito que ele é, porque, o inimigo aparecendo conforme ele nos oferecendo um batom, ninguém vai aceitar. Se o inimigo aparecendo do jeito que ele é mal, ruim, do jeito que ele nos oferecer, para nós pintar, irmãos, para nós pintar nossas unhas, nós não vamos aceitar porque são dele. Se o inimigo nos oferecer o pó para passar no nosso rosto, ele do jeito que ele tá, nós não vamos aceitar porque nós sabemos que vem dele e desagrada a Deus. Então, mas só que ele não vai vir, ele vai vir o quê? Ele vai usar as pessoas que estão na face da terra, entendeu? Para o quê? Para nos oferecer essas coisas, entendeu? Essas coisas que nos afastam de Deus. O mundo mudou, mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela permanece para toda a eternidade. É de eternidade em eternidade, a palavra dele não muda. Ele disse, ó, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, por isso que eu digo, vaidade é para sempre vaidade. Esse negócio da Jezabel, que ela pintou os olhos, isso o quê? Isso faz muito tempo. Isso faz o quê? Milhares de anos atrás, entendeu? E isso aqui, e tá o que? No Antigo Testamento, para vocês verem que não foi nem no Novo Testamento. Então, e a palavra de Deus, o que? Ela é bastante o quê? Bastante rigorosa, entendeu? A palavra de Deus eu entrego para vocês, entendeu? Deixa eu soltar aqui mais livro ó. Vou soltar aqui um versículo para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Sei onde é que eu tô. Ó, Cristo pede o quê? Ó, isso aqui Cristo tá pedindo o quê? Aquelas pessoas que conduzem ovelha. Cristo tá pedindo o quê? Não presta atenção, não tá assanhada, que não vai ter problema não. Eu já nem me esqueço com isso, ó. Dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Se o povo de Deus tiver com tropeço no dia do arrebatamento, pode ter certeza que da terra eles não sairão. Por causa de quê? Por causa dos tropeços. O que são os tropeços? O que está escrito em todas as escrituras. O que eu acabei de ler para vocês, entendeu?
Porque olha o lugar onde nós vamos herdar, ó. Antes de eu falar no lugar, eu vou falar o quê? Que Deus está pedindo para tirar o tropeço do meio do caminho do povo dele, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Até o nome é eternidade, e vocês veem que habita lá o quê? É o alto, o sublime, que é o que? O nome de Cristo, outro nome que ele pegou aqui, né? Ó. O alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Agora as pessoas não querem se santificar para ir para o céu, né? Ó. Na altura e no lugar santo habito, tá vendo? É nas alturas e no lugar santo. Nas alturas é lá no céu. E no lugar santo ele habita, entendeu? Para ele nos levar para lá, nós temos que estar o quê? Purificada e ter tirado tudo que não nos pertence a Deus, entendeu? Por isso que Deus diz assim, ó. Em outro versículo, Deus diz assim, para nós se apegar às coisas celestiais, não às coisas desse mundo, entendeu? Bora pra cá, ó. Muitas pessoas têm raiva de mim, mas vocês vão compreender os meus vídeos, não vai ser agora não. Eu tenho certeza disso. Vocês vão compreender os meus vídeos, vai ser após o arrebatamento. Vocês vão dizer assim, ela tinha toda a razão. Tudo que nós fazíamos nos impedia a nossa salvação para ir para o céu. As idolatrias, a vaidade. Agora vocês não vão reconhecer nada, mas após eu ser tirada da terra, vocês vão reconhecer que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é pura, ela é agradável para nossa alma, entendeu? Agora vocês não vão reconhecer não. Agora vocês vão me ignorar, agora não tem nenhum problema, mas vai chegar o dia que vocês vão reconhecer tudo que está escrito nessas escrituras que eu tô passando, tirando daqui, tô dando a vocês, entendeu? Ó. Preste atenção o que aqui o Deus de Israel está falando, ó. Diz ainda mais o Senhor, portanto, ó filhas de Sião. Filha de Sião somos nós que estamos dentro da casa de Deus, na congregação. Nós somos o quê? Filha de Sião, ó. Se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Vocês se lembram do olhar da Jezabel, como ela olhou para o profeta? Preste atenção, eu soltei para vocês esse versículo. E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. É o que? É o salto alto nas filhas de Sião. Aquelas mulheres que estão dentro da casa de Deus, entendeu? Ó, portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. É agora, essas pessoas que estão causando escândalo dentro da casa de Deus. Deus está dizendo que vai rapar a cabeça delas, ó. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. E o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Glória a Deus. Não é o Deus tremendo, né? Nosso Deus. Naquele dia, o que? No dia do arrebatamento, está bem prestes a acontecer, está repreendido, né? Assim, tira tudo que não for de conforme à vontade de Deus, né? Para que nós, o que? Se traje, use vestes, o que? Vestes celestiais, vestes resplandecentes, como tem escrito lá no livro do Apocalipse. Porque eu vou falar aqui, né, esses versículos para vocês, mas ainda vou explicar para vocês lá no livro do Apocalipse, que a gente vai se vestir com traje de quê? Com traje resplandecente. A nossa roupa aqui, a minha roupa tá o que? Um vinho, né? Então a minha roupa vai ficar o que? Resplandecente, entendeu? As vestes que Cristo vai usar, vai vestir nós, né? Então, vocês me perdoam quando eu gaguejo, né? Ó. Os pendentes, as manias... Não, eu já saltei. Naquele dia, tirará o Senhor os adornos dos pés. Os adornos dos pés é o salto que Cristo está prestes a tirar o que? Da igreja dele, da congregação dele, ó. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés, a estoca e adornos em forma de lua. Em forma de lua é aquelas pinturas que as mulheres colocam assim, parece uma lua assim no rostinho delas, entendeu? Deus está dizendo que vai tirar de cima de você. Se fosse uma boa coisa, Deus não ia tirar, Deus ia deixar, entendeu? Mas como é coisa que não pertence a Ele, Ele vai tirar de cima de vocês. Por isso que eu digo, repreende, entendeu? Eu tô lendo tudo nas Santas Escrituras, só vocês lerem. Aqui é o que? Isaías 4, Isaías 3.
os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diadema, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume, os brincos. Pra vocês verem como Deus fala sobre isso, tá escrito nas escrituras, não é que eu tô inventando, não é que eu tô tirando da minha cabeça, não. Eu só tô lendo porque tá escrito, é só vocês olharem nas Santas Escrituras. Na Bíblia do crente, na Bíblia do católico tem, entendeu? Ó, as caixas de perfume e os brincos, os anel e as joias pendentes no nariz. Isso aqui é pro nosso tempo. Continuando. É para nossa geração. Ele identificou, eu identifiquei esses versículos por tempo de hoje, porque a gente não. As pessoas usam esses negócios no nariz, eu acho até bonito. Para vocês verem como as coisas do inimigo, ela é sagaz. Eu usei um pince desse, foi no meu umbigo. Não é bonitinho, né? Então eu usei um pince desse. Eu rasguei até o couro da minha barriga, entendeu? Pra vocês verem como o inimigo, ele é sagaz. Ele entra assim de fim. Eu lá sabia que isso era a cor do inimigo, entendeu? Se eu soubesse, eu jamais tinha botado no meu corpo. Entendeu? Pra vocês verem como ele não vai chegar, não vai dizer assim, ó, isso aqui é meu, pega pra tu. Ele não vai dizer isso, entendeu? Ó, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas, tá vendo? Tudo. Último versículo. Os espelhos, os linhos finos, os linhos finíssimos, os bandetes e os véus. O último versículo. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, aqui ele não deixou nada de fora, da que as pessoas estão usando dentro do tempo evangélico, ó. Por cinto, uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestido luxuosos, panos de saco. Em lugar de formosura, panos de saco e queimadura em lugar de formosura. Você está vendo? Por isso que aqueles que causam escândalo, eles vão colher isso. Tá lá, não vão ser lançados na fornalha de fogo? Então, vão ser lançados na fornalha de fogo. Por isso que vão o quê? Ranger os dentes, vão o quê? É pranto. Pranto é o quê? Muito choro, entendeu? A mensagem de Deus está sendo entregue. Até o versículo 24 para vocês. Deus fala tremendamente com o quê? Com o tempo evangélico, entendeu? Agora eu vou confirmar sobre o quê? Os panos de saco. Você está vendo lá no livro do Apocalipse. Como é que a gente vai se trajar para vocês verem, ó. É Apocalipse o quê? Deixa eu ver. Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a festa das bodas do Cordeiro. Na Apocalipse 19, como a gente vai, agora no dia do arrebatamento, como é que a gente vai se trajar? Não é de pano de saco, não, para vocês verem que são cantos diferentes, ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo como é que as pessoas vão se vestir e outras vão se vestir de pano de saco? Para vocês verem, eu não tô com falha com vocês, não. As Santas Escrituras eu tô lendo para vocês abertamente. Agora, se vocês preferem ignorar as Santas Escrituras, aí é contigo o teu Salvador, né? Se quiserem pisar, mas eu aconselho a ti que não façam isso, não façam isso. O Messias pagou um preço muito grande por nós, para nos dar a nossa salvação. Para que as pessoas, o que estejam fazendo pouco caso, né, da própria salvação da sua alma, não pisem em cima dos atos do Senhor. Que eu vou ler agora para vocês esse versículo, eu vou ficar falando não, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, quem está falando com nós? O Deus de Israel. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos. Primeiro, nós temos o quê? Deixa eu continuar. Guardarás os meus atos e te darei livre acesso os que estão aqui. Nós só passa pelas portas do céu se nós não pisar em cima das Santas Escrituras.
Se nós não pisar em cima de nada que está escrito nas Santas Escrituras, nós o que? Nós herdemos o reino do céu. Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu entrarão nas portas do céu, entendeu? Para vocês verem, né? Se vocês acatar as ordenanças dele, se nós não pisar em cima das Santas Escrituras, as Santas Escrituras são os atos dele, entendeu? Aí nós temos que livre acesso, nós passa por Jesus, né, que Jesus é a porta. Nós passa por Jesus e nós o quê? Nós entra o quê? Na cidade santa, como eu te li pra vocês, entendeu? Encerrei pra vocês aqui, tá bom? Vou ler só mais um versículo pra vocês verem como as pessoas pisam em cima dos atos dele. Ó, e ele aconselha, não pisar em cima dos meus atos, ó. Não continuei a trazer ofertas vãs. Ó, peraí, não, é o versículo 12, é Isaías, já tô em Isaías 1. Versículo 12, ó. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requerereu isso de vossas mãos, que vieste a pisar os meus atos? Vocês viram que eu li aquele versículo, é o quê? Que as pessoas andassem no caminho dele, não pisassem, andasse nos caminhos dele e não pisasse nas ordenanças dele. As ordenanças dele são os atos dele, a palavra de Deus. Olha aqui, está dizendo aqui também nesse mesmo livro, ó. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requerereu isso de vossas mãos, que pisaste que vieste a pisar os meus atos. Os atos são as ordenanças que ele nos dá. Ordenança e mandamento. Mandamento que nós amamos uns aos outros. Isso é o mandamento que Cristo nos deu. Isso é o mandamento que ele nos deu. Nós amar uns aos outros e nós não pisar nas Santas Escrituras. Se diz que nós não podemos usar roupa de homem e mulher, então se nós usar, nós pisamos em cima das Santas Escrituras. Que é para deixar bem claro, entendeu? Se tá dizendo que ele deixa aqui, diz que não é para mim usar, aqui não é, esse não é um mandamento, é uma ordenança dele, que está escrito. Se nós pisar em cima das ordenanças dele, nós estamos pisando em cima dos atos dele, como está escrito nessa pequena frase que eu vou repetir ela para vocês, ó. Que vieste a pisar nos meus atos, Nos atos são as ordenanças dele, como eu li para vocês esse versículo, entendeu? Lá em que? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Ó, vou repetir o versículo novamente. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, é ordenança. Não usar homem roupa de mulher, nem mulher usar roupa de homem, entendeu? Eu não falei ao contrário, não, né? Mulher não usar roupa de homem, nem homem usar roupa de mulher, entendeu? É uma ordenança, não é um mandamento, é uma ordenança. Mas se nós não pisar, nós tá entendendo? Porque lá naquele versículo está dizendo que as pessoas o quê? Estão pisando, entendeu? Ó, eu tô dando só um exemplo de coisas mais naturais que as pessoas fazem, entendeu? Ó, até eu usava calça no meu trabalho, entendeu? Eu usava. Lá é uma firma de carteira assinada, eu não podia estar lá de vestido e nem tampouco de saia, entendeu? Tinha que estar de quê? De calça. E eu tava pisando aqui em cima das Santas Escrituras. Os atos dele, tô dando eu como um exemplo para vocês, entendeu? Ó, nós só tem livre acesso, porque, ó, preste atenção, eu vou repetir esse versículo novamente, mas eu vou mostrar outra coisa para vocês, muito importante. Nas Santas Escrituras mesmo, ó. Ó, preste atenção esse versículo aqui, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está vendo? Nem todas as pessoas que estão dentro da casa de Deus vão o quê? Estão fazendo a vontade de Deus. Nem todas elas vão passar pela porta do céu. Entendeu? Ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não pisou em cima das Santas Escrituras, fez a vontade de Deus, entendeu? Agora eu vou lá pro versículo. Ó, que eu tava lendo com vocês. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos,
e te darei livre acesso aos que estão aqui. Então, nós temos livre acesso para entrar nas portas do céu se nós não pisar em cima das Santas Escrituras. Se nós pisar em cima de uma, nós não temos direito de entrar na porta do céu, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus que está no céu, entendeu? Para que vocês entendam, para nós entrar no céu, nós temos o quê? Para mim não é um sacrifício. Renúncia, para mim não é um sacrifício. Para mim é o quê? A melhor coisa da vida da gente, quando a gente faz o quê? Renuncia às coisas do mundo, entendeu? Sabe o que foi que eu fiz? Eu pedi as contas do meu trabalho. Por quê? Porque eu vi que eu não estava agradando a Deus e ainda vi que eu estava deixando a obra dele de lado. Porque ele queria que eu ficasse nas redes sociais pregando o evangelho. E eu estava perdendo o meu tempo trabalhando, ainda desagradando a ele. O que foi que eu fiz? Eu deixei o meu trabalho, eu pedi as minhas contas e vim embora para minha casa para me fazer o quê? Pregar o evangelho, entendeu? Para você ver a obediência que a gente tem que ter a Deus, entendeu? Isso alegra o coração dele. É isso que alegra. Pronto, encerrei pra vocês esse vídeo, tá bom? Uma boa sexta-feira. Eu amo vocês. Vou soltar só mais um sonho agora no final do vídeo, ó. Não é porque é tanto sonho, eu vou procurar aqui um sonho pra me soltar. Vou soltar um não, vou soltar logo dois, ó, no final do vídeo, ó. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua de cabeça baixa. Ele vinha todo sujo de sangue. Os cabelos dele todos ensopados de sangue, uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele vinha descalço por cima da calçada. Era uma rua cheia de pontos de comércio, os comércios tudo fechado. E ele vinha sozinho descendo a rua. E na hora que eu me virei, que eu vi ele desse jeito, que quando eu me virei, eu vi Cristo completo, da cabeça aos pés. Ele veio de cabeça baixa com um semblante de tristeza. E na hora que eu vi ele desse jeito, né, ele por cima da calçada sozinho, era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. E não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua. Aí quando eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Na hora que eu abracei ele, que ele me abraçou, ele me cobriu com o manto, eu me acordei. Deixa eu contar outro detalhe desse sonho pra vocês. Quando eu abracei ele, foi no momento que eu abracei ele. No momento que eu abracei ele, ele tampou a cabeça. Ele tampou a cabeça. Não me permitiu que eu visse a cabeça dele. Ele tampou a cabeça e tampou do joelho pra baixo. Do ombro, daqui do ombro, até aqui, acima do joelho, ele limpou. Deixou bem limpinho o corpinho dele, deixou bem limpinho. Porque eu abracei ele, entendeu? Ele limpou isso aqui dele todinho. Até aqui onde eu... O pano, esse pano que o transpassa na cintura dele, tava da cor de vinho. Quando eu olhei pra trás que eu vi ele, tava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu abracei ele, tava bem vermelhinho mesmo. Aí é o que eu entrego pra vocês, né? Quando eu abracei ele, eu me acordei, entendeu? Só que tem outros detalhes que eu solto pra vocês depois. Mas tudo é o quê? Tudo referente ao sonho, entendeu? Aí quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com isso? Nesse sonho... Aí eu entendi que Cristo estava o quê? Abandonado no ID dele. O ID dele estava as portas tudo fechadas, entendeu? E ele estava o quê? Desprezado, porque o Messias sozinho, no meio da rua, descendo uma rua, estava desprezado o ID dele, o sacrifício dele, entendeu? Entreguei para vocês esse sonho. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, eu cheguei para ele e disse assim, Senhor, se tu tá sozinho, tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo. Se tu quer me mostrar isso, tu não vai estar mais só não. Eu vou estar nas redes sociais pregando o evangelho. Só me ajuda, que tu sabe que eu não sei, né? E ele fez o quê? Ele apareceu no terceiro sonho me confirmando que estava mais eu nas redes sociais, que é o sonho que eu vou soltar para vocês agora. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu e minha irmã. E Jesus, né? A minha irmã estava fazendo algo. Eu não sei o que ela estava fazendo, sei que ela estava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho nas redes sociais. Não era um tempo muito grande não, mas nós passávamos um tempo. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, e ele se inclinava assim, como se fosse para pegar, apanhar algo. Ele se inclinava assim, para pegar algo, e ele desaparecia. Na hora que ele desaparecia, eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de linho branco, né? Todo de linho fino, resplandecente, igual tá escrito nas Santas Escrituras. Eu não li pra vocês as vestes do mesmo jeito ele tava. Ele apareceu pra mim nesse sonho. Aí ele chegou pra mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou eu dizer um sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. Na hora que eu disse sim pra ele, ele sumiu da minha frente. Aí eu me acordei. E eu continuei, quando ele sumiu da minha frente, eu continuei no sonho esperando por ele. E quando eu me acordei, ainda estava esperando por ele. E quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal, né? Que eu cheguei no fundo do meu quintal,
eu vi um arco-íris. Ela disse assim, o Senhor fez uma aliança comigo, de estar pregando o evangelho comigo nas redes sociais até o último dia. Então, aí esse sonho eu solto pra vocês, entendeu? Todos os meus sonhos eu não falto com vocês. Todos os meus sonhos eu solto pra vocês, entendeu? Pois uma boa sexta-feira. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que vocês, vocês celestes. O nosso Messias, o Deus de Israel, ele já tá vindo. Ele já tá o quê? Ele já tá às portas, como tá escrito nas Santas Escrituras. É tempo de quê? É tempo de arrependimento. É tempo de quê? É tempo de mudança de vida. Para que o quê? Para que nós o quê? Vá se encontrar com ele nos ares, entendeu? Eu tinha uma moto, eu vendi, eu lá quero mais andar de moto, eu quero andar voando, eu vi Deus voando, eu quero voar também, igualmente ele, entendeu? Então, essas coisas do mundo não me apegam não, mas as coisas celestiais elas me apegam. Do jeito que eu vi o meu Salvador voando, então, quem sabe eu não ganho a honra também de um dia voar, né? Então, quer dizer, claro que eu vou voar no dia do arrebatamento, né? Eu vou sair da terra para encontrar ele no céu, né? Então, é maravilhoso. Vocês se apegam às coisas celestiais, não às coisas desse mundo, entendeu? Fui.